Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pod Cognição, trazendo bastante informações para vocês. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se não nos segue ainda nas redes sociais, faça isso. A gente sempre traz um conteúdo bacana e que também faz vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho no Espaço Cognição. Hoje nós vamos conversar com o Mariojan Júnior, que é advogado especialista em direitos previdenciários, ações contra o INSS e BPC Loas, a pessoa com deficiência e ao idoso. Seja bem-vindo, Mariojan. Nós já temos uma parceria desde 2024, quando ele participou com a gente do nosso primeiro simpósio. E a gente tem muitas dúvidas sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres também, mas muito se fala dos nossos deveres e pouco se fala dos nossos direitos. Sim. Então, hoje tem uma série de perguntas aqui para que você possa nos ajudar e ajudar quem está assistindo também a tirar dúvidas do dia a dia, do nosso trabalho, de quem são os responsáveis por crianças autistas, por exemplo, os direitos das mulheres, estamos ainda, né, no mês das mulheres, né? E quais são os nossos direitos, a gente também precisa saber. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, Tati, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer continuar com essa parceria aí com o Espaço Cognição. A gente que agradece. Ah, imagina. Vamos lá, preparado para as perguntas? Sim. A gente selecionou algumas perguntas que são do dia a dia mesmo. Sim. E que às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Sim. E é muito importante saber o que a lei nos ampara diante disso. Sim. Então temos um aqui. Muita gente confunde o BPC com aposentadoria. Quais são os requisitos fundamentais para uma criança com autismo ou uma pessoa com deficiência ter acesso a esse benefício? Sim. Realmente, muitas pessoas confundem porque é um benefício muito parecido, né? A aposentadoria, principalmente no caso do idoso, essa confusão é um pouco maior. A diferença é, o benefício de BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada, ele é devido à pessoa com deficiência ou ao idoso acima de 65 anos, tudo bem? Certo. O BPC Loas, ele é um benefício que legalmente ele foi criado para ser um benefício temporário. Enquanto durar uma condição de miserabilidade, que é um dos requisitos para a concessão desse benefício, o benefício vai ser pago pelo INSS. A deficiência, muitas vezes, ela não é temporária porque é uma deficiência definitiva. Só que para a concessão desse benefício do BPC Loas, é necessário que a pessoa com deficiência, por exemplo, comprove a deficiência e a miserabilidade, ou seja, ela tem que ser considerada uma pessoa de baixíssima renda. A deficiência, como eu citei, muitas vezes ela é definitiva, ela é para a vida toda. Mas essa condição de miserabilidade, que é o termo que a lei usa, essa condição de baixa renda, ela pode ser superada em algum momento. Então, às vezes a família está passando por um momento de miserabilidade, um momento de baixa renda, mas a mãe arrumou um emprego porque teve condição, né, a condição do filho permitia que ela trabalhasse fora e ela conseguiu arrumar um emprego novo, ou o pai conseguiu um emprego novo, e aí essa família deixa, por exemplo, de ser considerada baixa renda, entende? Certo. Então, diferente da aposentadoria por idade, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa aposentadoria é paga para o resto da sua vida. O BPC Loas não. Ele é pago enquanto existir aquela condição, no caso, por exemplo, do benefício para uma pessoa com deficiência, entendeu? Então, Entendi. Essa é uma das grandes diferenças. É muito comum as pessoas elas confundirem no caso da aposentadoria por idade. Então, um idoso acima de 65 anos, com 65 anos ou mais, porque na verdade não é acima de 65, é com 65 ou mais. Então, se uma mulher ou um homem tiver 65 anos, a partir daquele momento ele pode ter direito a esse BPC Loas, desde que ele comprove a miserabilidade. Então, no caso do idoso, por que é confundido? Porque muitas vezes a aposentadoria por idade paga o valor de um salário mínimo, e o BPC Loas também é pago no valor de um salário mínimo. Sim. Só que a diferença é, se o idoso deixar de estar nessa condição de miserabilidade, ele perde o BPC Loas. Já a aposentadoria por idade não tem esse requisito da miserabilidade, entende? Entendi. E outra questão é, o BPC Loas, por exemplo, ele não deixa nenhum benefício para os seus dependentes. Então, vamos imaginar, uma aposentadoria por idade, se um idoso vem a falecer e ele era casado, a esposa poderia receber uma pensão por morte. Se esse idoso receber um BPC Loas e ele vier a falecer, a esposa não tem direito à pensão por morte. Então é muito comum a gente receber, por exemplo, clientes no escritório
chega uma mulher no escritório e fala, olha, doutor, meu marido faleceu e ele era aposentado. E agora eu quero receber a pensão por morte. Quando a gente vai verificar a situação do marido, que ela disse que era aposentado, a gente verifica que ele não era aposentado, ele recebia o BPC-Loas. Sim. Então ela não tem direito à pensão por morte. E ela não sabia disso. Ele muitas vezes não sabia disso, porque talvez se soubesse, ele poderia ter contribuído pro INSS enquanto estava recebendo esse benefício para deixar uma pensão por morte para ela, e ela ficou totalmente desamparada porque ele era o provedor da casa, por exemplo, com aquele salário mínimo que ele recebia do BPC-Loas, entende? Então essa é uma grande dúvida que as pessoas têm realmente, diferenciar BPC-Loas de aposentadoria. Entendi. Mas e quem faz essa avaliação, por exemplo, de nível, não sei se é assim que posso dizer, né, de pobreza? Quem que faz essa avaliação e depois como é que faz essa avaliação para saber que a pessoa não precisa mais? Legal. Existe um cadastro chamado Cadastro Único. Ele é feito geralmente no CRAS. A pessoa vai até o CRAS, que é um centro de assistência social, vai até o CRAS e fala, olha, eu quero me inscrever no CAD Único. Aí ele leva a documentação do grupo familiar dele, então RG, CPF, carteira de trabalho da pessoa, por exemplo, se é a esposa que vai lá fazer o CAD Único, da esposa, do marido, dos filhos, aí ele vai ser inscrito nesse CAD Único. E nesse CAD Único, essa pessoa vai declarar qual é a renda da família. Então, por exemplo, olha, hoje eu estou desempregada, o meu marido trabalha, ele faz bico de pedreiro. A renda dele é de aproximadamente R$600. E aí mora eu, meu marido e 3 filhos em casa. Tá aqui o documento deles, certidão de nascimento deles. E aí, quem complementa esses R$600 do meu marido, por exemplo, é a igreja, que me dá uma cesta básica, e aí eu consigo pegar isso aqui e ali, porque com R$600, um casal e 3 filhos, dificilmente conseguiria sobreviver. Sim. Então, eles têm alguma outra renda de algum outro local. Muitas vezes é uma ajuda da igreja, uma ajuda de um familiar, alguma coisa nesse sentido, que não conta nesse cálculo que é feito. Certo. E aí, o CRAS, ele vai registrar essas informações ali no sistema. E como que se faz para saber se essa pessoa está numa condição de miserabilidade ou não? A lei orgânica da assistência social, que é a LOAS, ela que diz qual que é esse cálculo. Como que é feito isso? É feito um cálculo de renda per capita. O que seria a renda per capita? Você pega o quanto que aquela família recebe. Então, nesse exemplo que eu dei, 5 pessoas, marido, mulher e 3 filhos. Você pega o quanto que aquela família recebe, R$600, e divide por 5 pessoas. Você vai chegar no cálculo da renda per capita. Ou seja, o quanto que, em tese, cada pessoa daquela família recebe. Entende? Certo. Se esse valor, esse resultado for inferior a 1/4 do salário mínimo, essa pessoa se encaixa nesse requisito da miserabilidade. Certo. Então, é feito um cálculo, é algo matemático. Isso pro INSS. Então, administrativamente, pro INSS, ele vai olhar isso. Qual é a sua renda per capita? Aí vai pegar qual foi a renda que foi declarada lá no CAD Único, dividir pelo número de pessoas que moram naquela casa, daquela família, e vai verificar qual que é a renda per capita daquela família. Se encaixa, é inferior a 1/4 do salário mínimo? Ok, então essa pessoa vive em situação de miserabilidade. Não é inferior a 1/4 do salário mínimo? Pro INSS, essa pessoa não vive em condição de miserabilidade. Independente, por exemplo, se a família precisa custear algum tratamento médico, né, comprar alguma medicação, pagar aluguel, né, comprar o gás, entre outras coisas, entende? Então, o INSS ele vai olhar exclusivamente esse cálculo. Certo. Aí, judicialmente, existe uma flexibilização desse entendimento. Aí por quê? Judicialmente, o juiz manda um assistente social ir na casa da família para confirmar se de fato existe aquela miserabilidade ou não. Certo. E aí, pelas fotografias e pelo relatório que essa assistente social faz, o juiz determina, por exemplo, olha, mesmo a renda sendo superior a 1/4 do salário mínimo, eu entendo que essa família vive em situação de miserabilidade. Porque vive em um local, por exemplo, de risco, né? A gente já teve casos assim, a família morava em um barraco na beira de um córrego. E o marido trabalhava como servente pedreiro, como pedreiro, e tinha uma renda de um salário mínimo, por exemplo. E dividindo pelo número de integrantes da família, o marido, a mulher e 2 filhos, por exemplo, não superava ali 1/4 do salário mínimo. E o INSS negou o benefício. Por quê? Porque o INSS, ele está estrito ao que consta na lei. Ele é obrigado a seguir o que está na lei. Sim. Se a lei fala que é 1/4 do salário mínimo, o servidor não pode flexibilizar isso. Aqui passou um pouquinho, mas eu vou conceder porque eu acho que essa pessoa tem direito. Não, ele é obrigado a seguir o que está na lei.
O juiz, ele pode flexibilizar, ele consegue, né, Sim. enxergar aquela situação de uma forma real. Porque Sim. não é porque, por exemplo, a família não preenche esse requisito de um quarto salário mínimo que ela não vive em situação de miserabilidade. Com certeza. Né? Pode ser que uma família tenha uma renda de R$3.000 e viva numa situação de miserabilidade. Tem uma renda de R$4.000 e viva numa situação de miserabilidade. Porque às vezes paga quase 1.000 numa medicação. Num plano de saúde, E para no que o plano filho de faça o saúde, tratamento, por exemplo. Exatamente. Entende? Isso quando não precisa fazer ainda a questão do particular, né? Do atendimento particular. Exatamente. Que aí vai lá em cima os Exatamente, gastos, né? Exatamente. É complicado. Então, na verdade, acaba sendo mais judicial as autorizações? Olha, depende, Tatiana. Depende do motivo que o benefício foi indeferido. Sim. Entende? Existem situações que a gente analisa e entende que seria mais viável a gente entrar com pedido de revisão daquele indeferimento Certo. para o próprio INSS. Outros casos, a gente entende que seria interessante entrar com recurso administrativo. Tudo isso, essas duas opções que eu citei, são extrajudiciais, não envolve o Poder Judiciário, o juiz, entende? Entendi. É tudo com o INSS. Certo. E existem situações que a gente olha e fala, isso aqui eu não vou conseguir ganhar no INSS, eu vou ter que ir para o judicial. Por exemplo, o benefício foi negado por conta da renda per capita. Não adianta eu ficar discutindo no INSS. Eu vou ter que entrar com uma ação judicial e o juiz vai mandar um assistente social ir na casa da pessoa confirmar se ela vive em situação de miserabilidade ou não. Não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca ali Não no vai INSS. Eu já adiantar. sei o entendimento dele, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, eu já tive caso, que a gente pode até falar sobre isso depois, eu já tive caso que o benefício foi negado. Por quê? Porque a mãe, por exemplo, tinha 2 filhos com autismo. E um recebia o BPC-Loas. E ela deu entrada para o outro. E o INSS fez o quê? Peraí, um recebe BPC-Loas, vou pegar o salário mínimo desse e dividir por 3 pessoas, a mãe e 2 filhos. Não dá um quarto do salário mínimo, Claro concorda? que não. Dá mais do que um quarto do salário Sim. mínimo. Só que o benefício desse filho com autismo não deveria entrar no cálculo da renda per capita De do forma outro. nenhuma. Então, assim, o que a lei prescreve? Se você tiver 3 filhos com deficiência e um deles receber BPC-Loas ou outro benefício do INSS no valor de salário mínimo, esse benefício não deve integrar o cálculo da renda per capita. Eu tenho 3 filhos com autismo, 2 recebem o BPC-Loas, ou seja, são 3 pessoas no grupo familiar, eu e meus 2 filhos, 2 recebem BPC-Loas, ou seja, 2 salários mínimos de renda dessa família, tudo bem? Sim. E um terceiro que também tem autismo ou alguma outra deficiência, o valor recebido por esses 2 não tem que ser usado no cálculo da renda per capita. Então, no caso desse exemplo que a gente deu, essa mãe teria direito aos 3 benefícios de BPC-Loas dos 3 filhos com deficiência, entende? Sim. Aí vamos imaginar, eu já tive casos assim. O INSS negou porque fez esse cálculo errado. Considerou o valor de um filho que já recebeu o BPC-Loas. Aí, nesse caso, por exemplo, não compensava ir para o judicial. Por quê? Porque foi só um erro de análise do próprio servidor. Aí a gente optou a entrar com pedido de revisão, né? Informando que, olha, é o seguinte, esse filho que recebe BPC-Loas, ele é uma pessoa com deficiência e o valor que ele recebe não deveria integrar no cálculo. E o servidor que analisou fez o cálculo considerando esse salário mínimo. Então, na verdade, a renda dessa família é 0. Mas ele recebe um salário mínimo, ok, mas o valor que ele recebe não tem que integrar o cálculo. Então, a renda da família é 0. 0 dividido por 3 pessoas é 0. Sim. Então, ele teria se esse foi o motivo do indeferimento, foi a questão da renda per capita, ele tem direito a receber o benefício sim. Aí compensaria, por exemplo, e já tivemos alguns casos assim no escritório, de entrar com um pedido de revisão. Porque o indeferimento foi por esse motivo, por exemplo, Sim. entendeu? A gente teve um caso, inclusive, não muito distante, recente, que já fazia anos, sei lá, 2, 3, 4 anos, que a cliente tinha dado entrada no BPC e tinha sido negado para ela. Eram 2 irmãs gêmeas e as 2 tinham deficiência, não era autismo, era algum tipo de retardo mental, alguma coisa nesse sentido. Sim. A mãe tinha dado entrada no benefício há 2, 3 anos atrás, foi negada e ela não correu atrás, não fez nada. Aí ela nos procurou por uma outra razão. E a gente conversando ali no escritório, batendo um papo, ela contou dessa situação e eu falei para ela, olha, mas tá errado, né? O INSS não deveria ter considerado o cálculo da sua filha, né, para negar esse benefício para sua outra filha. Não sabia, doutor. Eu entrei com o pedido de revisão e em questão de 90 dias saiu a concessão do benefício para a segunda filha e o pagamento dos atrasados desde o dia que ela tinha
dado entrada lá 2, 3 anos atrás. Que legal. E ela nem sabia. Sim. Né? Ela não foi atrás, Isso ela não acontece sabia. muito, né? A falta de informação do que é realmente seu direito, né? Assim, isso acontece por quê, Tati? Porque a pessoa confia no INSS e deveria confiar mesmo, porque é um órgão público. Inclusive, o INSS, o servidor público, ele tem a obrigação de te informar, né? De te conceder o melhor benefício no caso do INSS. Então a pessoa vai no INSS e ela presume que o que foi falado pelo servidor é verdade. Que é, exatamente. Né? Ela não vai desconfiar, porque ela não tem conhecimento para contestar, entende? Por isso que a gente sempre... A gente vive uma guerra com o INSS, porque o INSS vende a ideia de que você não precisa de advogado para pedir um benefício. E você não precisa. Assim como você não precisa de um despachante para fazer a transferência de um carro. Assim como você muitas vezes não precisa de um farmacêutico ou de um médico para aplicar uma medicação. A gente tem hoje, por exemplo, as canetas emagrecedoras. É uma seringuinha que vem ali, a própria pessoa aplica nela mesma, não é? Isso mesmo. Mas não é mais indicado que você, por exemplo, procure um despachante para fazer uma transferência do carro, ou que procure um farmacêutico ou um médico para te aplicar alguma determinada medicação. Até para não ter nenhuma conduta errada, né? Tem medicação que é aplicado no músculo, tem outra que é aplicado na barriga, então é ele que vai saber o local ideal, a velocidade que ele vai aplicar. Da mesma forma, o INSS. Como o INSS vende essa ideia de que você pode fazer sozinho, entra no aplicativo e dá entrada sozinho. As pessoas fazem isso, cometem erros. São erros que às vezes é possível a gente consertar, mas eu já vi casos de erros que não era possível consertar. Nossa. Então assim, a pessoa cometeu um erro e eu não tinha como consertar o erro que ela cometeu. Eu teria que fazer tudo de novo. E aí, por exemplo, imagina que ela fez um pedido hoje e ficou aguardando 1 ano uma negativa. E aí, depois que foi negado, ela procurou um advogado, procurou a gente. Aí eu olho e falo, olha, eu vou ter que dar entrada de novo. Esse 1 ano que você ficou esperando, você perdeu. Porque você fez errado lá no começo. Eu vou ter que dar entrada novamente e fazer certo daqui pra frente. Início. Então, esse 1 ano que você ficou esperando, você não vai receber como atrasado, porque você fez errado lá no começo. Então, a pessoa perdeu 1 ano de benefício porque ela tentou dar entrada sozinha. Sim. Então, assim, eu sei que existe um custo para isso. Isso, e normalmente é por isso que não procuram, né? Mas assim, diferente de um despachante, diferente de algumas outras profissões, no caso do advogado, muitas vezes o pagamento é feito de êxito. Ou seja, o advogado recebe quando o cliente recebe um percentual do que ele recebe. Então, na maioria dos casos, existem casos que é cobrado antecipado, ou um percentual antecipado, mas na grande maioria é cobrado pela concessão do benefício. Então, assim, você não vai tirar dinheiro do bolso, você só vai deixar de receber um percentual até quitar os seus honorários com o seu advogado, entende? Sim. Então, eu acho que é um bom investimento. Compensa, exatamente. Sim, com certeza compensa. Né? Eu tive um caso que não era de BPC Loas, era uma pensão por morte. O marido faleceu, a mulher deu entrada. Ela deu entrada de forma errada e ela recebeu o benefício por 4 meses, o INSS cancelou o benefício dela. Aí ela me procurou. Eu precisei entrar com uma ação judicial e essa ação demorou 1 ano e meio para ter uma conclusão para o benefício ser concedido efetivamente para ela. E o marido era o único provedor da casa. Então, assim, ele faleceu de uma hora para outra, ela deu entrada sozinha, foi fácil, eu nem precisei de advogado, começou a receber o benefício. 4 meses depois, o INSS cortou. Imagina o que aconteceu na vida dela durante esse 1 ano, 1 ano e meio. Né? Eu cheguei a doar pessoalmente, eu cheguei a doar uma cesta básica para ela, porque ela teve que sair da casa que ela morava de aluguel, ela teve que morar numa comunidade em Guarulhos, até que saísse a concessão da pensão por morte. Tudo isso porque ela deu entrada errada. Sim. E isso fez com que ela recebesse só 4 meses de benefício. Tanto é que eu falei para ela, olha, aqui, a gente nunca fala em causa ganha, né? Mas eu falei, olha, aqui a gente tem todas as condições de conseguir esse benefício para você. Então, eu não vou te dar certeza, porque a gente nunca dá certeza. Mas a gente tem uma probabilidade muito alta de conseguir o benefício para você. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar. Então, assim, que eu vou conseguir, eu tenho quase certeza que eu vou. Mas quanto tempo vai demorar pra gente conseguir, não dá pra eu dizer. Esse é um caso que eu sempre cito, porque essa mulher, Tati, é assim, imagina se ela vem de uma renda de 3, 4 mil reais quando o marido era vivo, trabalhava e tal, trazia o dinheiro para dentro de casa, pagava aluguel, as contas de consumo, fazia compra de mercado. O homem faleceu de uma hora para outra e ela se viu com uma mão na frente e uma atrás, sem ter dinheiro para pagar aluguel, sem ter dinheiro para fazer compra, né? Nada. Então, assim, esse é um caso que eu sempre uso de exemplo para citar a importância
Sim. de sempre que possível dar entrada com um advogado. Sim. A chance de sair mais rápido é maior, a chance de não ter erro é muito maior. Então procure sempre que possível um advogado e de preferência especialista em direito previdenciário, né? Sim. Nesse caso ela tinha feito sozinha. Ela deu a entrada sozinha, porque hoje você pelo aplicativo você clica em faz 2, 3 tudo, botões, né? e dá entrada Sim. no auxílio doença. Dá entrada numa aposentadoria. Mas quem garante que você está dando entrada da forma correta? Exatamente. Né? Quem garante que você não deveria ter juntado um documento X, Y, Z? E aí o INSS demora para te dar uma resposta. Então, assim, você demora para perceber o erro. E como eu falei, dependendo do erro que você cometeu, não tem volta. Não tem mais o que fazer. A gente tem que fazer tudo do zero e você perde 1 ano, 2 anos. Sim. E a título de curiosidade, quanto tempo demorou para ela voltar a receber? De 1 ano a 1 ano e meio para sair a decisão do juiz concedendo a pensão por morte e mandando o INSS implantar o benefício para ela. Então ela ficou 1 ano e meio sem receber nada. E a gente trabalhando no processo. E não tinha o que fazer para agilizar esse caso, entende? Porque ela não era uma... Desesperador, né? Assim, ela era uma mulher relativamente jovem, então ela não tinha nenhuma deficiência, eu não tinha motivos para pedir para o juiz uma urgência. Sim. Entende? Eu não podia falar, excelência, desculpa, que ela fez algo errado e aí ela acabou se prejudicando. E agora eu tô tentando ajudar ela. Poxa, olha com carinho o caso dela, porque ele olhar e falar, doutor, eu tenho outras centenas de casos que também estão numa situação como essa. Querem ser olhado com carinho. Exatamente. Né? Então, se você não tiver como mostrar que existe uma urgência, o processo vai tramitar de forma normal, e o normal do judiciário costuma ser um pouco mais demorado, entende? Sim. Então procurem um advogado, né? Sempre. Essa é a dica. O critério de renda familiar, um quarto, né, de salário mínimo por pessoa, é muito rígido. Existem gastos que podem ser abatidos dessa conta para ajudar a família a se enquadrar no perfil? Existe. Na teoria é algo muito bacana, né? Mas na prática é muito difícil de você comprovar o gasto. Por quê? O gasto é fácil de comprovar, né? Você vai juntar as notas fiscais, ali, o recibo. Só que você não tem só que comprovar o gasto. Você precisa comprovar que você fez o requerimento para a administração pública e a administração pública te negou aquilo. Então, por exemplo, vamos supor, uma alimentação especial, né? Existem algumas deficiências que requerem uma alimentação especial. Sim. Aí você vai ali no postinho, olha, tá em falta. Você vai no pronto-socorro, tá em falta. Você vai aqui, você vai normal, isso em todos acontece. os locais que você pode, tá em falta, tá em falta, tá em falta. Só isso não basta. Porque como é que você prova que o postinho falou tá em falta, o pronto-socorro falou tá em falta, o centro de assistência social falou que tá em falta? Você precisa fazer um requerimento formal para ter essa resposta de que, olha, a gente não tem. A previsão de chegar é daqui a 3 meses. E aí, primeiro, você prova que você pediu, prova que eles negaram e prova que você teve que comprar. Isso num documento escrito. Um documento escrito. Certo. E, na prática, quem faz um requerimento escrito no postinho? Não faz. A pessoa pega a fila, vai lá na farmácia do postinho, tô precisando de tal medicação. Ih, tá em falta. Tem previsão? Não tem. Próximo? Né? Tipo assim, claro. Vai lá no posto X, vê se tem lá. Isso. Aí a pessoa sai, pega o ônibus, vai no posto X, pega uma fila, chega lá na atendente do postinho, tô precisando de tal medicação, não tem. Tem previsão? Não tem previsão. Próximo, nem dá atenção para a pessoa. Né? Imagina você fazer um requerimento, olha, eu requeiro a medicação X, foi prescrita pelo médico tal. Quase que e impossível, exigir, né? olha, eu quero que você... não tem? Então escreve. Quero que você escreva que não tem previsão de chegar, porque aí eu vou lá na farmácia comprar, e aí sim, a partir do momento que eu compro aquilo, eu consigo deduzir aquilo da minha renda per capita. Certo. Né? Aquilo que a gente comentou, às vezes a família tem uma renda de 3 mil, só que só de plano de saúde paga 1.000 para criança, por exemplo. Né? E a família se sacrifica. Olha, eu vou pagar porque assim, eu quero que ele faça um tratamento mais adequado, que ele faça um acompanhamento mais de perto, e se eu ficar dependendo do SUS, talvez eu não tenha isso. Então eu vou sacrificar R$1.000 da minha renda para pagar o plano. Só que o plano não é deduzido lá no cálculo. Sim. Olha, que eu tive que pagar um plano. Não, porque o que a justiça vai dizer, o que o INSS vai dizer mas eu te ofereço pelo SUS. Lá pelo SUS. Mas não é a mesma coisa. Fala, e não tem, normalmente nem tem o profissional, né? Entende? Então, assim, é possível fazer essas deduções, mas não é tão simples quanto parece, porque você tem que provar que você pediu e o órgão público te negou ou disse que não tinha. Entende? Se você não conseguir provar isso, porque assim, tem muita gente que, algumas situações, a gente
fala mal, né, quando precisa falar mal, e fala bem quando precisa falar bem. Sim. Tem muitas situações que a pessoa conseguiria de graça ali, né, num posto de saúde, numa farmácia popular, mas ela não quer. Ela acha mais prático ir na farmácia X e comprar ali, entendeu? E aí ela fala assim, doutor, que eu gasto dinheiro com tal remédio, com tal e tal. E a gente pergunta, você chegou aí no, né, ver se tem ali no postinho X, Y, Z? Doutor, eu nem fui, porque geralmente não tem. Porque ela já tem essa ideia de que, tipo, eu nem vou pedir porque não tem, e às vezes tem. E às vezes tem. Né? É que exige algumas coisas, né? Às vezes tempo, porque você vai nessas farmácias, são filas, horários específicos, sim, senhas e tudo mais. Então também essa dificuldade às vezes faz às a vezes pessoa compra pela internet, ali exatamente, numa vai chegar em casa digital e chega em casa, é mais fácil. Exatamente. Aí esses gastos que a pessoa fala, doutor, mas eu gasto com isso e com isso, só isso não basta, entende? Porque às vezes a pessoa comprou ali por comodidade, para não ter esse trabalho de ficar na fila para pegar no posto. Sim. Então, existe a possibilidade, mas não é tão simples quanto na teoria parece. Sim. São muitas dúvidas, né? E aí as dúvidas vão vindo outras, sim, dúvidas, né? Qual é o erro mais comum que as famílias cometem na hora de apresentar o laudo médico ou passar pela perícia biopsicossocial do INSS? Sim, o do laudo médico é não ter a documentação médica necessária, porque, né, você sabe muito melhor do que eu que demora, sim, né, a conclusão do diagnóstico. Inicialmente, sim, o profissional pode até desconfiar, mas sim, ele precisa de uma evolução ali, né, de um acompanhamento, às vezes, principalmente quando é criança, porque é um pouco mais difícil, eu creio, de diagnosticar. Porque o adulto diz o que sente, né? Isso. A criança não diz, você tem que perceber o que ela sente, né, para conseguir chegar a uma conclusão. E às vezes a pessoa tem ali um relatório de encaminhamento. Olha, por exemplo, o pediatra falou, eu vou te encaminhar para um neuropediatra. Aí a pessoa pega esse documento e falou, meu filho tem autismo, e dá entrada no benefício. Mas isso não é um laudo de autismo, isso é só um encaminhamento para que o profissional adequado faça a investigação. Exatamente. Né? E a pessoa vai lá e dá entrada com esse relatório. E aí ela cria uma expectativa. E aí, às vezes, ela deixa de ir atrás do documento que é mais importante, porque ela acha que aquilo ali já é o suficiente. Então, um dos principais é não ter a documentação médica adequada. Né? Outro, fazer o CAD único de forma errada. Por quê? Não é todo mundo que mora na sua casa, necessariamente, que vai fazer parte do seu grupo familiar. E isso é importante. Porque o cálculo não é somado à renda e dividido pelo número de integrantes. Sim. Se você, por exemplo, na hora que você vai dar entrada no benefício, você não informar isso, quando você vai fazer o CAD único, você vai informar todo mundo que mora lá na sua casa. Quando a gente orienta a pessoa, às vezes a gente fala, olha, essa pessoa não cita que essa pessoa mora com você porque ela é de outro grupo familiar. Por exemplo, comum no Brasil, em bairros mais humildes principalmente, o puxadinho. Sim. Né? Então o filho ali se junta com a namorada, constrói um puxadinho na casa da mãe lá no fundo. Né? Lá. Aí mora ali a mãe, o pai, um filho menor de idade e o irmão, que é maior de idade, se juntou com a namorada e construiu um puxadinho lá atrás. Aí a mãe vai fazer o CAD único, lá no CRAS, ela falou, mora eu, meu marido, 2 filhos e minha nora. E o servidor lá do CRAS põe isso aí lá no CAD único, 5 pessoas. Cadastra. E aí o filho que mora lá com a nora trabalha, tem uma renda registrada, a nora trabalha, tem uma renda registrada. Aí quando vai dar entrada no BPC, é somada a renda dessas pessoas também. E essas pessoas não deveriam fazer parte do grupo familiar. Por quê? Porque a lei fala que é filho solteiro. Então assim, pai, mãe, filho solteiro. Sim. O filho vive em união estável, ele não é solteiro. Então a renda dele não entra, ele faz parte de outro grupo familiar. Ele nem deveria ser citado, mesmo que more ali. Mesmo que more, não precisa nem morar no puxadinho, às vezes mora na mesma casa ali. Sim. Mora, sei lá, o quarto que o garoto dormia, ele usa aquele quarto para dormir com a namorada a partir daquele momento, mas vive em união estável com ela, não é um namorinho, ela mora com a família ali. Então a gente pode discutir isso, olha, esse rapaz aqui, que entre aspas é solteiro, porque ele não se casou ainda, não tem um documento comprovando a união estável, mas ele vive em união estável com a namorada dele já há 5 anos, não é mais namorada, agora é companheira dele. Então a renda deles, excelência, não deveria entrar aqui no cálculo da renda dessas 3 pessoas aqui, do pai, da mãe e do filho menor de idade, entende? Sim, mas Maria Eugênia, como provar isso? Por exemplo, porque aí tem o profissional que às vezes vai até a casa, né? Como você disse. E aí, como que eu provo que realmente ele tem uma união estável e Por não exemplo, é alguém... Sei lá, que eu tô criando essa história. Se for uma assistente social na casa, ela vai enxergar coisas que demonstram que
que aquela pessoa vive em união estável ali. Por exemplo, ela tira fotografias da casa, ela tira fotografia dos cômodos, aí ela vai ver onde é que eles dormem. Dorme aqui, tá? Abre o guarda-roupa. As roupas da menina ali, as roupas íntimas da menina. Esse aqui é o canto deles, eles ficam aqui nesse canto aqui. E há quanto tempo eles moram junto, mais ou menos? Mais ou menos uns 3 anos já. Como é que você prova isso? Ela recebe a fatura do cartão de crédito dela aqui, ou do cartão do supermercado, e ele recebe sei lá, uma revista, ou alguma correspondência no nome dele. É bem tá aqui a prova. Mesmo, entendi. A prova tá aqui, ela recebe correspondência aqui em casa. E isso, Tatiane, é extremamente comum. Sim. Assim, eu vivi isso, Sim. né? Eu vivi isso, eu morei com a minha namorada, que hoje é minha atual esposa. Eu vivi com a minha namorada na casa da minha mãe e eu recebia correspondência lá na casa da minha mãe e a minha namorada recebia correspondência na casa da minha mãe. A gente não era namorado, vivia união estável. Sim. Hoje a gente é casado no papel, Sim. mas eu vivia união estável dessa forma há alguns anos na casa da minha mãe. Então, assim, é extremamente comum, né, que isso aconteça. Então, se a pessoa procura um advogado, mais uma vez, antes de dar entrada, o advogado vai olhar e falar: olha, esse relatório médico aqui não tá legal. Faz assim, você tem consulta com o médico quando? Eu vou fazer um pedido aqui, leva lá pro médico, pro profissional, só para ele saber. Porque se ele souber que você tá guardando um relatório para dar entrada num pedido no INSS, ou se ele souber que você está guardando um relatório para pedir algum outro benefício da pessoa com deficiência, uma isenção de PVA, ou uma carteira de transporte público, talvez ele consiga ali agilizar um pouco mais esse relatório, Sim. com, obviamente, a responsabilidade dele, mas ele consegue te ajudar de alguma forma, entende? Sim. A agilizar um pouco mais a conclusão desse relatório, entendeu? Sim. Então, e isso depende muito do médico mesmo, né? Você falou e a gente passa por isso às vezes, né? A gente tem a neuropsicóloga que faz a avaliação e às vezes mesmo com aquele relatório bem detalhado dela, da psicopedagoga, que às vezes já passou por lá, da psicóloga, chega lá no neuropediatra e ele fala: não, ainda não dá. Não tô seguro exatamente, ainda não estou seguro. Para fechar o diagnóstico. Eu preciso desse exame, eu preciso de um outro tipo de avaliação, né? Eu preciso de um tempo, vamos observar, você vai me trazer. Então, realmente, não é tão simples assim, né? E é muito importante falar disso, porque às vezes a mãe, ela chega para nós achando que o nosso relatório vai salvar a vida, né? Sim. No sentido de já laudar, de conseguir benefícios, mas até às vezes questões escolares também, né? Das adaptações, mas não é tão simples assim, porque não depende só da gente. E exatamente porque são crianças, você falou muito bem, né? São crianças e às vezes o médico entende que faz parte do desenvolvimento dele, que é uma fase, que é, enfim, algumas coisas, né? Sim. Mesmo a gente mostrando ali pelos testes e pelas observações, que são coisas, né? São comportamentos talvez bem pontuais. Sim. Mesmo assim, a gente ainda depende do médico realmente, né, avaliar. Assim, então, a medicina é subjetiva, não é exata, é uma matéria de humanas. E isso, olha só que interessante. Esse é um grande problema que a gente enfrenta nos benefícios por incapacidade, por exemplo, lá no INSS. Por quê? A pessoa passa com um médico que faz o acompanhamento dela ali há anos. E esse médico que faz o acompanhamento dela diz, por exemplo, você não pode trabalhar com isso aqui. Se você trabalhar com isso aqui, você vai agravar o seu problema. Ou, se você trabalhar com isso aqui, você vai estragar a cirurgia que eu fiz. Tudo bem? O médico que atende a pessoa há anos diz isso. sim. Aí a pessoa vai no INSS e dá entrada, por exemplo, no auxílio-doença. O perito do INSS fala: não, pra mim você tá bom, pode trabalhar normal. Pô, e agora? Eu confio em quem? O meu médico falou: não trabalha com isso. Por exemplo, uma cirurgia na coluna. Se você pegar peso, se você trabalhar como pedreiro com essa cirurgia na coluna, você pode ficar paralítico. Aí você vai no INSS e o perito do INSS em 5 minutos fala: não, você está apto, pode voltar a trabalhar. Aí a gente entra com uma ação judicial. Aí o juiz nomeia um perito, um médico perito para avaliar aquela pessoa. O médico perito olha, eu até postei esses dias no Instagram, o perito colocou assim, eu já vi isso algumas vezes, tá? Plenamente capaz. Ele nem coloca assim, ele está capaz para... Plenamente. Assim, é plenamente. Não tenho assim, dúvidas. Eu até coloquei lá nos stories que é um perito milagreiro. Porque assim, ele colocou plenamente... Ele nem... É como se a pessoa tivesse melhor do que... Não ter problema nenhum. Melhor do que o normal, entende? Sim. E aí você pensa assim, em quem que eu acredito? Né?
Eu acredito no médico que acompanha ele há anos, que fez a cirurgia nele muitas vezes, um médico muitas vezes do SUS, ou seja, não é um médico comprado, um médico, né, um laudo falso, tem todo um histórico ali com a evolução do problema, raio-x, exames que ele fez, comprovante da cirurgia, prontuário médico, não é algo inventado. Em compensação, outros 2 médicos que avaliaram a pessoa em 5 minutos, né? Decidem que ela não está incapaz. E já ocorreu, não de problemas assim, de, né, ficar paralítico e tal, mas, por exemplo, um problema psiquiátrico. Né? É muito difícil comprovar incapacidade por depressão, por exemplo. Sim. Né? E eu já tive um caso no escritório de um cliente que ele tinha um laudo do SUS, de um psiquiatra do SUS, dizendo que ele não poderia ficar sem medicação e ele não poderia sair desacompanhado porque ele apresentava risco para a sociedade. Sim. Ele tinha algum problema psiquiátrico, esquizofrenia, alguma coisa, eu não lembro exatamente o diagnóstico dele, mas um médico do SUS disse isso, com todas as palavras, lá no relatório. Não pode ficar sem medicação e não pode sair desacompanhado porque ele apresenta risco para si e para a sociedade, para outros. Pedido administrativo, negado. Ação judicial, não, tá normal. Não foi com esse cliente. E nem com cliente meu nunca aconteceu. Mas já aconteceu, já ouvi histórias de pessoas com diagnósticos parecidos que tiveram benefício indeferido e se mataram. Sim. Ou que fizeram alguma loucura, fizeram alguma besteira, né? Já que ele apresenta risco para a sociedade e para si próprio, ele fez o que de fato o médico tinha dito que ele poderia fazer. Sim. E aí a responsabilidade é de quem? Nesse caso. Porque se ele estivesse recebendo benefício, talvez, ele estaria tomando a medicação, estaria em casa, estaria mais tranquilo. O fato de não receber o benefício fez com que ele tivesse que ir atrás de emprego, e aí começou a trabalhar em algum local que ele não se adaptou, e aquilo mexeu com a cabeça dele, e ele acabou fazendo alguma besteira, entende? Sim. Então, assim, como é subjetivo essa questão da medicina, né? Por isso que de repente um profissional lauda um paciente, e aí esse paciente passa na perícia, o perito olha e fala, não, pra mim você não tem autismo não. Aí todo o trabalho que você fez ali, às vezes de meses, anos, pra chegar àquele diagnóstico, é totalmente invalidado pelo perito do INSS, por exemplo. Sim. Ou pelo perito do juiz. Quem que teria mais capacidade de dizer, você que está acompanhando ali semanalmente, mensalmente, há anos, às vezes, a pessoa, ou o médico que avaliou a criança em 5 minutos? Aí, às vezes, a gente fala assim, a gente orienta o cliente, não é na maldade, tá bom? Não é na maldade, mas vamos imaginar o seguinte, você sente uma dor na coluna. A dor é insuportável, você não consegue andar, sua coluna trava. Mas quando você toma tal medicação, metade do dia você fica bem. Aí começa a passar o efeito da medicação, você volta a sentir dor de novo. Isso. Aí a pessoa vai na perícia e ela tomou a medicação há algumas horas atrás. Ela vai sentir dor na perícia? Claro que não. Vai estar ótima. E o perito vai perguntar isso pra ela? Tipo, olha, você tomou alguma medicação? Você toma alguma medicação? Porque assim, pode ser... Faz o seguinte, eu vou remarcar sua perícia, eu quero que você volte amanhã e não tome a medicação. Porque você tá sob efeito da medicação. Sim. Ou seja, eu não consigo avaliar saber... direito. Eu não consigo avaliar se você tá incapaz ou não. Sim. E a gente muitas vezes orienta, não toma a medicação. Essa medicação, se você não tomar, vai fazer você morrer? Não, doutor, só vai fazer eu sentir muita dor, ou vai fazer eu ficar com a cabeça confusa, ou vai fazer eu ficar irritado. Não toma. Ah, mas aí você está fraudando a perícia. Não, eu estou fazendo aquilo que era para o perito fazer. Entende? Mas ele não vai fazer. Ele não faz. Eu faço. A pessoa está com um problema psiquiátrico, aí ela toma uma medicação e fica ali relaxada, né? Fica anestesiada. Ela vai na perícia, o perito fala, não, tá normal, pra mim tá normal, porque ela tá sob efeito de medicação. Sim. Mas e quando ela não tá sob efeito de medicação? E 11 horas da noite? E quando ela tá sob estresse? Aí você quer colocar ela no mercado de trabalho? Que vai ter estresse. E quando ela ficar sob estresse, será que ela vai ter esse mesmo comportamento que ela tá tendo aqui na perícia? Sim. Então, a gente costuma orientar os clientes, né, a ir de uma forma mais simples possível na perícia, porque isso também é avaliado. Eu já peguei relatório médico, laudo do INSS, que o perito falou, olha, compareceu com gel no cabelo para ficar arrepiado, queimado de sol. O perito observou que o paciente, que era um problema psiquiátrico, né, coincidentemente nesse caso também, ele foi com o cabelo penteado. Ele foi queimado de sol. Então, possivelmente ele estava na praia
né? Ou estava na rua Sim. tomando sol porque ele estava bronzeado. O perito colocou isso no laudo. Então, o perito olha o seu cabelo? Olha, porque ele pôs lá no laudo. Sim. Não é todo laudo que vai constar isso, mas que ele Mas olha, que ele olha. Sim. Ele olha a sua maquiagem, ele olha a sua joia, ou sua bijuteria, o seu brinco, a sua roupa, ele coloca, compareceu com as vestes adequadas, ele observa tudo. Sim. Então, até para isso a pessoa tem que ir preparada. Não quer dizer que... Eu não tô falando pra pessoa igual um mendigo, porque ele também vai perceber. Sim. Fala, meu, Tá qual que é a sua exagerando. profissão? Ah, então, sou gerente de banco. Ah, e agora você tá incapaz, você tá andando desse jeito aí, né? Você tá uma semana sem tomar banho? Não faz sentido. Não que isso não aconteça, né? Sim. Em alguns casos, né? Casos de depressão, geralmente, burnout e tal. Sim. Mas assim, ele percebe se você estiver forçando a barra. Claro. Entende? A pessoa vai com a roupa parecendo uma roupa do Tarzan, tipo, a roupa toda rasgada, ele vai perceber. Sim. Mas existem formas, né, da pessoa ir e se comportar, e até isso, o advogado acaba orientando o cliente antes da perícia. A gente faz isso no escritório. Sim. Né? A gente, por exemplo, foi agendada a perícia X, Tatiana, sua perícia é tal dia, depois que passar na perícia me avisa. Não, a gente entra em contato com o cliente dias antes para orientar ele minimamente. Não é a mentir. Não é mentir, é orientar ele como se comportar. Você ir numa perícia é totalmente diferente de ser numa consulta médica. Né? Sim. Na consulta você vai com a melhor roupa, você vai arrumadinha, porque às vezes o médico pede para você tirar a roupa, porque ele precisa te examinar, você não vai com né, a roupa íntima rasgada. Entende? Você vai ter vergonha, você não vai com a meia furada. Entende? Mas a perícia não é consulta médica, é outra situação. Você tem que mostrar ali o que você tem. Outra coisa que acontece muito, a pessoa tá com problema, a pessoa tá com uma dor nas costas, na coluna, aí ela chega lá na perícia médica, o perito fala, não, e aí, o que tá acontecendo? Ah, então, eu sinto uma dor nas costas, sinto uma dor no ombro, sinto uma dor aqui. A gente deu entrada por qual razão? Pelo problema na coluna, você vai focar lá? Porque também, se você ficar falando tudo que você sente, o perito vai olhar pra você e falar, pô, aí, né? Qual que é o seu real problema? Sim. O meu real problema é doutor, eu sinto dor na coluna e eu sou motorista de ônibus. O que acontece? Quando eu fico muito tempo sentado, minha perna começa a formigar e ela acaba adormecendo. Aí eu preciso levantar um pouquinho, eu levanto, dou uma caminhada, para. E eu faço o trajeto de Guarulhos para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu chego a ficar sentado às vezes 2, 3 horas no ônibus. Inclusive, teve um caso que ocorreu, minha perna deu uma adormecida, eu tive que parar no acostamento ali, descer do ônibus. É isso, né? Seu problema é na coluna, foca naquele problema ali. Não vai falar tudo o que você está sentindo, porque senão você descredibiliza o seu real problema, entendeu? Sim, entendi. O BPC é voltado apenas para autistas de nível de suporte 3 ou crianças com nível de suporte 1 e 2 também podem ter o direito reconhecido? Legal, interessante. O porquê que a pessoa com autismo ela pode ter direito a um BPC-LOAS? Entre outros direitos. Né? Isenção de alguns impostos, entre outros, que todas as pessoas com deficiência têm. Porque, por lei, ela é considerada pessoa com deficiência. Tudo bem? Sim. Então, a Lei Berenice Piana, ela trouxe a seguinte regra. A pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Ponto. Então, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Ela não falou a pessoa com autismo nível de suporte 1. A pessoa com autismo nível de suporte... Ela falou a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Perfeito. Aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência disse, olha, a pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza isso e aquilo, ela é pessoa com deficiência. Ela trouxe a fundamentação do que é ser pessoa com deficiência. A partir desse momento, todos os benefícios que uma pessoa com deficiência tem, o autista tem por conta da lei que disse que o autista é pessoa com deficiência. Então, o autista com nível de suporte 1, ele tem o mesmo direito do autista com nível de suporte 3. Por quê? Nesse caso, você não está olhando a incapacidade. Por quê? O autista com nível de suporte 1, muitas vezes, ele não é incapaz para exercer alguma atividade. Exatamente. E o nível de suporte 3 é. Sim. Por exemplo, ele não consegue exercer nenhuma atividade. O nível de suporte 2, às vezes, ele consegue exercer algumas atividades e outras não. E eu digo de atividades profissionais. Sim. A pessoa com nível de suporte 1, muitas vezes, ela consegue exercer qualquer profissão. A nível de suporte 2, talvez, olha, não sei, você vai saber disso melhor do que eu. Por exemplo, olha, ela tem sensibilidade a som. Ela não pode trabalhar na indústria. Aquela barulheira ali, ela não vai conseguir, por mais que ela esteja com protetor auricular, ela não vai conseguir trabalhar naquele ambiente. Mas ela consegue trabalhar num escritório, no setor administrativo. Sim. Entende? Ela não vai conseguir trabalhar no Porto de Santos.
mas ela consegue trabalhar no escritório do Porto de Santos, onde não tem um ruído, por exemplo. Já de nível 3, às vezes, é tipo, olha, essa daqui, seja no escritório, seja no Porto de Santos, seja numa indústria, ela não consegue trabalhar, ela não tem condição, porque ela tem, assim, ela requer uma atenção muito maior. Sim. Então, essa questão do nível não deveria ser importante. O importante é, foi diagnosticado com autismo? Foi. Qual nível? Não interessa. Foi diagnosticado com autismo? Foi. É pessoa com deficiência. Beleza. Preenche o requisito da miserabilidade? Preenche. Então tem direito ao BPC-LOAS. Sim. Foi diagnosticado com autismo nível 1? Foi. Então tem direito à carteira do Romeu Mion. Né? Sim. Exige um nível de autismo 1, 2 ou 3 para ter direito à carteirinha? Não, claro que não. Exige o nível 1, 2 ou 3 para ter direito a uma vaga especial? A uma prioridade numa fila? Não, na carteira não está escrito. Sim. Na carteira vem escrito nível ou não? Não. Não vem escrito. Então, por exemplo, imagina, você está na fila lá do supermercado com seu filho com o crachá ali, certo? E aí você exige passar na fila preferencial. A caixa não pergunta, não, mas calma, qual que é o nível de suporte dele? É 1, 2, ou porque se for 1, aí dá para você esperar um pouquinho. Qual que é? O que ele tem atraso na fala? Ele tem alguma restrição alimentar? O que ele tem? Porque dependendo, você... Não, ele está com a carteirinha, né? Ele está com o crachá, ele tem um laudo de autismo? Tem. Então ele é considerado pessoa com deficiência. Então não importa o nível. Mas na prática, o perito, por exemplo, o porquê que foi criada a carteirinha, né? Porque algumas deficiências, elas são visíveis a olho nu. Você olha e fala, essa criança tem síndrome de Down, né? Sim. Você olha e fala, essa criança, ela provavelmente tem autismo, porque eu estou vendo que ela está gritando, eu estou vendo que ela, né, nas características do nível de suporte 3, por exemplo. Mas no nível de suporte 1, às vezes, você não consegue identificar só olhando para a criança, é oculto. Né? Então, a carteira, o crachá serve para isso. Só de você bater o olho e ver a criança com aquele crachá, você fala, essa criança tem autismo. Eu não sei qual nível, mas ela tem autismo. Sim. Só que quando o perito vai avaliar, que lembra, se o próprio médico particular às vezes não aceita o relatório de um outro médico e pede para fazer mais sessões, para ele chegar, né, para ele fechar o diagnóstico, digamos assim, imagina um perito do INSS ou um perito do juiz, por exemplo, entende? Sim. Então o que ele faz? Se é um nível de suporte 3, é muito mais fácil para ele concluir que a criança tem autismo e, portanto, é considerado pessoa com deficiência. O nível 2, dependendo também, o nível 1 pode ser mais difícil dele conseguir enxergar em 5, 10 minutos que ele está conversando com a mãe da criança ali, entende? Sim. Porque ele conversa com a criança também. Sim. Meu filho tem atraso na fala. Tudo bem, Zezinho? Tudo bem, tio. Pô, você não falou que ele tem atraso na fala? Né? Você entende? Ele vai conversar com a criança também. Então, às vezes, ele não consegue identificar nessa perícia de 5, 10 minutos. E aí ele entende que a criança não tem. E não precisa. Isso aconteceu com uma mãe lá no espaço, ela me relatou que ela é nível de suporte 1, ela foi, né, para perícia, e eles pediram para ele fazer um desenho. E ele desenha extremamente bem. Não, obrigada. Com muitos detalhes, é lindo, né, o trabalho dele. Tipo o hiperfoco dele. Exatamente. E aí ele negou. Porque o fato dele ter a concentração e a habilidade para os desenhos é um fato que ele pode trabalhar em qualquer lugar, ele pode ter uma vida completamente normal, né? E não precisa do benefício, foi negado. Então, mas olha que interessante. A lei não fala de não ter uma vida normal. Sim. A lei fala de ser pessoa com deficiência. Sim. Né? Meu pai, por exemplo, meu pai tem 62 anos. Ele tem cirurgia na coluna de hérnia de disco. Ele é considerado PCD. Ele é pessoa com deficiência. Ele é pessoa com e ele é advogado. Ele trabalha normalmente, ele não está incapaz. Sim. Mas ele é pessoa com deficiência. Ele tem incapacidade de exercer algumas funções. Se ele fosse pedreiro, talvez, aí para ser pedreiro ele está incapacitado. Para ser motorista de ônibus, talvez ele estaria incapacitado. Motorista de caminhão, entre tantas outras profissões que exigem ali que você pegue peso e tal. Como advogado, ele não está incapaz. Então, a deficiência não tem nada a ver com incapacidade. E é por isso que muitas pessoas, a gente estava até conversando nos bastidores aí, por isso que muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico, elas, né, às vezes até entram em depressão, porque elas se consideram incapazes. Exatamente. Mas ser deficiente ou estar deficiente, porque às vezes a deficiência é transitória também, isso não gera incapacidade necessariamente. E se usa muito isso, né? O laudo não é
Um E laudo assim, de incapacidade. Aí já começa a discriminação, né? Ah, é. Né? Com Porque assim, certeza. olha, você é pessoa com deficiência? Sou. Ah, mas você não é incapaz? Pô, mas eu tenho que ser incapaz para ser considerado pessoa com deficiência? Não, eu tenho capacidade de muita coisa. Só Muitas que coisas. eu tenho dificuldade em algumas coisas. Perfeito. Que uma pessoa sem a deficiência não teria. É isso que me torna pessoa com deficiência. Isso. É o fato de ter alguma limitação para algum assunto, para alguma situação. Sim. Não é para todas as situações. Sim. Quem tem para todas as situações é incapaz. Mas eu não tenho, eu sou capaz, eu quero trabalhar. Eu quero, só que aí, quando eu for trabalhar, eu vou ter alguma dificuldade que uma outra pessoa que não tem essa mesma deficiência não tem, entende? Exatamente. Então, assim, o perito, esse é um erro muito comum e a gente lida com isso todo dia. Né? A justiça não é justa. Né? Muitas vezes a gente olha para o cliente, né, vê que ele, de fato, tem uma incapacidade ou que ele tem uma deficiência, a gente briga e faz tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance e perde. Entende? Sim. E aí a gente orienta... vamos voltar do zero e fazer tudo de novo? Vamos dar entrada nova? Dá entrada lá no benefício no INSS, porque toda vez que você dá entrada no benefício novo, te gera um novo direito de discutir aquilo, entendeu? Certo. Eu não posso discutir o que eu já discuti antes, mas, foi negado, ok, então eu vou dar entrada em outro benefício, e aí quando for negado eu entro com outra ação, aí você tem um relatório médico novo. Eu tive um caso recente, não é de BPC, era uma aposentadoria por invalidez, o cliente idoso já, ele teve um AVC e ele trabalhava em uma guilhotina, numa indústria, numa guilhotina que cortava uma chapa de aço, ou seja, ele tinha que ter, né, ele tinha muita responsabilidade para não sofrer um acidente de trabalho, cortar a mão, o dedo, alguma coisa assim. Sim. E ele teve um AVC e já era uma pessoa de idade. A gente fez o pedido administrativo, foi negado, entrei com uma ação, o perito olhou para a cara dele, não, o senhor tá bom, volta a trabalhar. Em questão de meses, ele teve uma piora e ficou acamado por conta do AVC. Nossa. Eu não podia discutir o que eu já tinha discutido antes. Sim. Vamos dar entrada em outro benefício? Demos Sim. entrada em outro benefício, foi negado, entrei com ação judicial. O juiz nomeou um perito, perícia, dia tal, com médico tal, aqui na Justiça Federal. Falei, excelência, a foto dele, ele tá acamado, tá de fralda, tá na cama, ele não consegue levantar pra fazer xixi. Tá com uma sonda aqui, tá vendo? O perito vai ter que ir lá na casa dele, não consegue ir na Justiça Federal. O perito foi na casa dele. Olhou ele, juntou um laudo no processo dizendo, olha, ele está incapaz total e permanentemente, ou seja, não tem perspectiva de melhora e ele está incapaz desde o acidente vascular cerebral que ele sofreu lá há anos atrás. Aí você fala, olha que complicado. Esse perito falou, ele está incapaz desde aqui. Tudo bem? Só que nesse meio teve um perito que falou, não, ele nem está incapaz. Aí, assim, quem que tá certo? Né? Eu defendo, né? Eu entendo que seria perfeito. Ou a gente teria menos falhas se todo paciente, todo cliente fosse analisado por uma junta médica. No mínimo 3 médicos. Isso. Então, é benefício por incapacidade? Ok, você vai passar em 3 perícias com 3 médicos diferentes. Aí, se deu 2-1 para incapacidade, concedo o benefício. Deu 2-1 para capacidade, eu nego o benefício. Deu 3, entendeu? Sim. Por quê? Porque ótimo. aí você tem a opinião de 3 médicos. O juiz, quando vai procurar um médico para chegar no diagnóstico, ele vai no médico. Se ele não sente muita confiança, o que ele faz? Vai em outro. Né? Eu quero uma segunda opinião. Né? Isso. E às vezes você vai no médico, o médico falou, aqui você tem que fazer uma cirurgia na coluna. Uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho. Você fala, sério, beleza. Aí você vai no outro, o médico fala, eu nunca faria, jamais que eu colocaria uma prótese no seu joelho. É bem não, isso não colocaria, mesmo. que eu acho que a fisioterapia ajudaria você. Você fala, agora? deixa eu ir no outro. Aí você vai no outro, o outro fala, prótese eu jamais colocaria, porque isso aqui pode... Nossa, isso aqui você vai ficar com uma sequela pro resto da vida. Fisioterapia nem adianta, esquece. Aqui eu faria o quê? Aqui, acupuntura. E aí você fala... E agora? Quem que tá certo? E às vezes você tenta a acupuntura, não dá certo, tenta a fisioterapia, não dá certo, faz a cirurgia, não dá certo. Ou seja, nenhum dos 3 estava correto. Sim. Entende? Então, eu acho injusto você passar em um médico e esse médico decidir se você está incapaz ou não, esse médico decidir se você tem uma deficiência ou não, em uma consulta de 5, 10 minutos, ou muitas vezes nem isso. Nem isso. Eu acho que se fosse uma junta médica, a gente teria uma chance maior, porque nesse caso que eu acabei de citar, é recentíssimo esse caso lá no escritório. O perito atual
reconheceu a incapacidade desde o acidente vascular cerebral. E Ou seja, ele contrariou totalmente o perito do processo anterior. Sim. E como é que fica nessa situação, né? Tipo, a vontade que dá é entrar lá no outro processo e falar, excelência, ó, seu perito errou. Porque ele falou que nem tinha incapacidade, esse outro agora, quem que tá certo? Os dois peritos são da Justiça Federal, são da confiança do juízo. E aí, Sim. você confia em quem? Sim. Entende? E aí não cabe nenhum recurso quanto a isso. Por exemplo, Não. a essa pessoa que errou. Sim. Aí você poderia fazer uma representação no CFM, no CRM. Só que na prática, a medicina é subjetiva. Sim. É humano. O que o médico vai dizer? Olha, naquele dia que eu avaliei, Ele eu tava entendi ótimo. que ele estava bem. Tipo, eu não errei no diagnóstico. Entende? Sim. Talvez eu poderia ter olhado com mais atenção, eu poderia ter pedido para ele retornar porque assim, o perito tem esse poder. O juiz dá esse poder pro perito de, ó, se você não se sentir seguro para concluir o laudo, precisar de um exame adicional, você pode pedir. Eu nunca vi, tá, Tatiana? Eu nunca Sim. vi um perito Pedir pra voltar. na ação falar assim, ó, faz o seguinte, eu não tô seguro ainda, tá? Faz assim, eu preciso que você me traga aqui um raio-x da sua perna para eu ver como é que tá hoje, porque esse raio-x que você trouxe é da época da cirurgia, e eu precisava de um raio-x agora para ver como é que tá hoje aí o pino, a placa, o parafuso que você colocou. Eu nunca vi um perito abrir tipo uma exigência pro cliente, pro autor da ação voltar numa perícia depois, até porque ele vai receber por uma perícia. Então, se ele, né, ele quer dele, finalizar na verdade, logo ali, sim. porque se ele pedir pro cara voltar numa outra oportunidade, ele vai ter que avaliar essa pessoa de novo e ele não vai receber por duas perícias, ele vai receber por uma só. Então, assim, por isso que eu falo que a justiça não é justa. Sim. Né? E a gente tem que usar os mecanismos que a gente tem, as estratégias que a gente tem, e só o advogado vai saber isso. Sim. A pessoa não tem como saber isso. Porque tem muito advogado que, mesmo sendo advogado, não conhece as estratégias. Imagina a pessoa que... É leiga nisso, Entende? né? No assunto. Então, assim, a pessoa precisa, primeiro, procurar um especialista. Né? Porque um advogado, nada contra, não estou falando mal de nenhum advogado, tá bom? Mas, sim, se você vai fazer uma cirurgia no coração, você vai no ortopedista ou no cardiologista? Cardiologista. Né? Se chegar um ortopedista e falar, não, mas eu manjo também. Vamos lá, eu faço. Eu já fiz duas. Você vai falar, não, melhor não. Né? Você entende? Então, assim, procura um especialista em direito previdenciário para te ajudar com essas questões aí. Tá certo. Qual a importância de manter o cadastro único atualizado? O CAD único, né? Olha, o CAD único ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Se você recebe um benefício lá, um BPC Loas, e o seu CAD único está desatualizado, o benefício pode ser suspenso até você atualizar. Por quê? Porque a sua situação de miserabilidade pode mudar em 2 anos. Lembra? Não se exige necessariamente que você faça uma perícia para comprovar a sua deficiência a cada 2 anos. Por quê? Porque às vezes a deficiência é algo definitivo, não tem cura, como o autismo, né? Sim. Não tem cura ainda. Então, assim, eu tenho um relatório médico do meu filho que tem, né, ele foi diagnosticado com autismo, ele tem 5 anos de idade. Aí, imagina, daqui 3 anos, fala, eu preciso de um outro atualizado para ver se ele ainda tem autismo. Ué, eu queria muito ter um laudo que ele não tem mais autismo, mas, né? Não é possível. Não tem. Sim. Mas a miserabilidade pode mudar a condição financeira da família, porque às vezes, por exemplo, um filho solteiro que morava em outro local veio morar com a família novamente, aí ele trabalha, essa renda dele integraria o cálculo da renda per capita, ou o marido que não estava trabalhando arrumou um emprego, ou a mulher que não estava trabalhando arrumou um emprego. Então, o requisito da miserabilidade ele precisa ser atualizado a cada 2 anos através do CAD único. Então, por isso que a pessoa tem que manter esse CAD único atualizado. E assim, eu já vi caso, Tatiana, da pessoa ir atualizar o CAD único e na atualização fazer coisa errada. E ela estava recebendo o benefício e perdeu porque na atualização falou coisa que não devia. E não é para mentir. Mas, por exemplo, o filho vivia em união estável e morava lá na casa da sogra do filho. Deu um problema na casa da sogra, ele passou a morar agora com a mãe e a esposa dele. Aí nessa atualização, o filho vai lá, a mãe vai lá e falou, então agora mora eu, meu filho e minha nora. Aí, quando o INSS cruza essas informações, não foi informado.
Né? Mas calma, é filho, nora, é casado, É o calma quê, aí, INSS. né? É por isso que o INSS, ele não cancela o benefício de pronto, ele vai suspender primeiro. Ó, você tem um prazo para se defender. Sim. E aí, tá dando um problema aqui no seu CAD único, tá falando que sua renda supera um quarto salário mínimo. Aí você vai se defender dizendo, não, calma aí, é porque ó, esse meu filho aqui que tá entrando no cálculo, ele vive em união estável, assim por diante, entendeu? Sim. Então, assim, é importante manter atualizado. E seria importante você ter a orientação de um advogado para ir fazer essa atualização. Sim. Porque se você for sozinho, pode ser que você fale o que não deve e o INSS não vai querer saber, ele não vai te perguntar. Ele vai ver o que está ali no sistema vai e vai suspender. né? Não vai questionar. Sim. Ah, mas calma, esse filho aqui, só me confirma. Não, tá lá o filho, não quero saber se é casado, se não é. Ele vai suspender o benefício e falou, ó, e ele suspende o pagamento. E uma vez suspenso, não tem direito mais. Não, ele suspende. Então, assim, a pessoa vai no banco lá, feliz da vida, porque vai receber o benefício, pagar as contas, fazer Não a compra tem. de mercado. O banco falou, ó, não tem, o seu benefício está suspenso. Aí, muitas vezes, é nessa hora que a pessoa descobre que está suspenso. Ah, entendi. Aí, ela vai no INSS e o INSS fala, ó, tá suspenso, porque aqui tá dando um problema no CAD único. Você tem 30 dias para se defender, tá? Como é que a pessoa vai se defender? Ela nem sabe né, o que está acontecendo. Entendi. E muitas vezes a pessoa perde esse prazo, aí o benefício é cancelado, é Cancelado cessado. mesmo. Entende? Mas se nesse prazo ela se defender, juntar uma manifestação explicando o que está acontecendo, porque cada caso é um caso, o benefício pode ser suspenso por várias razões. Sim. E aí a pessoa tem que ver o porquê que foi suspenso para poder justificar. Né, olha, aqui está sendo suspenso, mas a realidade é essa, é aquela. Ó, eu vou lá no CRAS atualizar meu CAD único, porque na verdade a informação que está lá não foi a informação que eu passei. E só um advogado conseguiria ver isso para dizer, olha, aqui você vai fazer assim, ó, vai no CAD único, fala isso, leva esse documento, leva aquele. Ou então, ó, com o que eu tenho aqui eu já consigo apresentar aqui uma defesa para o seu benefício ser reativado novamente, entende? Senão, de repente, ela pode piorar a situação Porque também. a pessoa, assim, ela não dá importância, ela só dá importância quando é cancelado. Sim. Aí que ela procura a gente e fala, doutor, então, aí você olha e fala, nossa, mas você foi notificada há 2 meses atrás, o benefício foi suspenso primeiro, por que você não me procurou antes? Fica ali tentando resolver. Exatamente. Né? É possível de 2 crianças com autismo recebam BCP-LOAS da mesma família? Acho que você até respondeu isso já. Sim, é possível. Né? É possível. O laudo médico para autismo no BPC precisa ser atualizado todo ano ou tem validade indeterminada? Olha, tem inclusive um projeto de lei que está no Senado, se eu não me engano, que, por lei, esse diagnóstico vai ser definitivo. Então, assim, você não vai precisar ficar atualizando na prática o seu relatório, o seu laudo, comprovando que você é autista, entendeu? Sim. Então, você teve o diagnóstico, aquele laudo serve para a vida toda. Essa lei ainda não existe, tudo bem? Então, assim, não existe uma regra que diga que o laudo tem que ser atualizado todo ano, como no caso do CAD único, por exemplo, Sim. entendeu? Mas o INSS vai exigir. Então, por exemplo, eu tenho ali um relatório médico de uma criança, esse relatório é de 3 anos atrás. Se eu for dar entrada no benefício hoje, geralmente a gente pede para a pessoa, olha, faz assim, volta lá nesse mesmo médico aqui que carimbou e assinou, pede para ele atualizar esse relatório, aí ele vai escrever a mesma coisa muitas vezes e pôr a data atualizada. Atualiza a data. Isso não é uma previsão legal, não está escrito na lei que precisa ser atualizado, entende? Sim. Só que, na prática, você vai na INSS e a INSS vai falar, você tem um relatório atualizado? Aí você vai lá no Detran, sei lá, por uma isenção, mas você tem um relatório atualizado? Aí, tudo que você vai pedir, eles vão pedir um relatório atualizado, entendeu? Sim. Se essa lei passar a vigorar, aí por lei isso não vai ser permitido, entende? É igual, por exemplo, a CTPS é um documento oficial, porque é um documento com foto. Aí de repente você vai num lugar, a pessoa fala, não, só aceito sua CNH. Você fala, não, por lei esse documento é considerado documento com válido. foto. Todo documento está escrito lá embaixo. Esse documento é considerado como documento oficial e tal. Sim. Então assim, a partir do momento que isso se tornar lei, aí aquele diagnóstico que você teve da criança com 3 anos de idade vai valer para a vida toda. Porque uma criança com 3 anos que foi diagnosticada com autismo, ela com 20, a não ser que a medicina crie Sim. alguma coisa, ela vai ter o mesmo diagnóstico. Sim. Mas isso não foi aprovado ainda. Ainda não. Ainda não. Tá. O INSS pode negar o BPC se a criança não estiver fazendo terapias pelo SUS? Não. Então, muitas crianças, muitos pais optam em fazer no particular quando tem um mínimo de condição. Às vezes até um familiar ajuda. É a avó que está pagando. Eu já tive caso que a criança tinha plano de saúde. Era o avô que pagava.
o avô pagava o plano para a criança para ela poder fazer o tratamento. Sim. Aí você vai levar em consideração que a criança tem um plano de saúde, mas não é a mãe que está pagando, é o avô que está pagando. Sim. Entende? Então, assim, não é obrigatório que a criança esteja fazendo o tratamento pelo SUS, até porque você sabe que é muito mais difícil. complicado Sim. do que no particular. Então, muitas pessoas, quando tem o mínimo de condição, optam pelo tratamento particular. Sim. E o relatório particular, o laudo particular, não pode ser desprezado. O do SUS e o particular, em regra, não deveriam ter uma importância maior ou menor, porque o médico do SUS, ele tem a mesma responsabilidade que o médico particular. Claro. Entende? Sim. Então, eu já tive caso que eu tinha relatório do SUS, documentação, todo histórico do SUS e o benefício foi negado. Né? Sim. E eu usei isso como argumento, excelência, é do SUS. Ou seja, é um servidor público, é um médico público que tá atestando isso daqui. Sim. Né? Então, olha com um pouco mais de carinho. E ainda assim, ele confiou no perito dele lá. E negou. Negou. Poxa vida. Mães que deixam de trabalhar para cuidar de filhos autistas, têm direito a algum acréscimo no valor do benefício? Infelizmente não, e é algo muito comum, né? Muita gente olha e pensa assim, a mãe está se aproveitando que a criança foi diagnosticada com autismo para receber um benefício do governo, né? Ou então assim, olha lá que preguiçosa, não quer trabalhar, vai ficar mamando do governo. Sim. E só quem vive isso sabe, Sim. assim, o tempo que demanda, né? Sabe o quanto é difícil a mãe às vezes deixar o filho em uma creche o dia inteiro para poder ir trabalhar, sabendo que talvez a criança não vai ter a mesma atenção que ela dar em casa. Então, assim, muitas deixam de trabalhar para cuidar do filho. Sim. E isso coloca ela numa situação de miserabilidade, né? Imagina uma família de mãe e um filho. E a mãe trabalha, tem uma renda de 5 mil reais por mês, por exemplo. Não é uma família que vive em situação de miserabilidade. Sim. Dependendo da situação, Tatiana, essa mulher, ela larga um emprego de 5 mil reais e fica em casa com o filho para ganhar um salário mínimo. Sim. Porque ela olha e fala, meu filho tem o nível de É a suporte 3. necessidade. Eu vi de ontem para hoje, pesquisando algumas coisas pra gente conversar aqui também, né? Eu vi 2 vídeos interessantes. Uma de uma mãe que mostra a casa dela toda adaptada para criança, que ela tinha 2 filhos nível de suporte 3. Então, assim, a casa tinha grade de segurança em vários locais, tinha porta com cadeado, porque senão a criança, tinha uma delas que tinha compulsão alimentar, a criança ia, sei lá, abrir a geladeira para fazer alguma coisa, eu não sei, mas a mãe mostrando a casa dela toda adaptada, parecia que ela vivia com 2 bichos. Sim. Entende? A casa era toda adaptada por conta das crianças que tinham autismo nível 3. Essa mãe consegue trabalhar? Não consegue. Se essa mãe trabalhasse fora e ganhasse 5 mil reais, ela teria condição de pagar alguém para cuidar dos filhos, como, por exemplo, um Marcos Mion tem? De Sim. contratar, não, eu vou contratar uma equipe multidisciplinar para ficar na minha casa aqui com os meus filhos. Perfeito, né? Essa consegue? Não consegue, claro que não. Aí ela abandona o emprego de 5 mil reais para cuidar dos filhos, e aí o que sobra para ela? Sim. Ela tem direito ao auxílio-doença? Assim, existe até essa tese que chama auxílio-doença parental, alguma coisa assim, que é tipo, quando a mãe precisa sair do emprego para cuidar de um filho que está incapaz, né? Que Sim. está com algum problema que é muito comum. Não só autismo, né? Seu filho, sei lá, ficou com tosse, você falta no emprego para cuidar dele. Então, Sim. imagina um problema de saúde grave ou uma deficiência. Mas não existe. Então, essa mãe que sai do emprego para cuidar do filho, ela não tem um auxílio-doença. E poderia ter, né? Porque ela trabalhava, ela contribuía para o INSS. Sim. E ela foi obrigada a parar de trabalhar para cuidar do filho. Aí a única coisa que sobra para ela não, na verdade, é para o filho. É o BPC-Loas. E muitas vezes ela é criticada, ela é julgada, tipo, que está querendo se aproveitar da deficiência do filho, mas só quem vive isso sabe. Exatamente. Essa dúvida, né, que os pais ficam de... Eu abandono meu filho aqui, jogo ele ali numa creche, trabalho, eu paro de trabalhar para cuidar dele em casa. Eu já atendi um cliente que a mulher ganhava mais do que o marido. E a mulher tinha um emprego que tinha uma estabilidade melhor, porque ela era funcionária pública. O marido abandonou o emprego e a mulher ficou trabalhando e ele ficou cuidando da criança. Não era nem criança, já era adolescente. Sim. Ele ficou cuidando do adolescente. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, pela questão financeira. O salário da mulher era melhor e ela tinha estabilidade. Então, assim, é melhor você ficar no seu trabalho, porque eu não tenho estabilidade. Sim. Vai que você sai do seu e eu perco o meu emprego, por Sim. exemplo, entendeu? E outra, era um adolescente com autismo e o nível de suporte dele era 2 ou 3. E ele já era forte
e agressivo. E se a mãe ficasse com ele em casa, a mãe não dava conta de segurar ele, de conter ele em algum momento de crise. Sim. Aí o pai tinha que fazer isso, entende? Então, olha só, o pai parou de trabalhar para cuidar do filho. Sim. E essa família, Tatiana, não tinha direito ao BPC Loas, porque a mãe trabalhava e tinha uma renda boa. Nossa. E o pai abandonou o emprego para cuidar do filho, não tinha direito a nenhum benefício. Poderia ser criado algo nesse sentido, né? Sim. Um benefício para o pai ou para a mãe que é segurado do INSS, ou seja, que estava pagando o INSS e precisou deixar de trabalhar para cuidar do filho com alguma deficiência. Que pudesse garantir isso, né? Entende? Porque o benefício normalmente é para o paciente, né? Sim, a criança sim. ou, enfim, o paciente, né? Nesse caso, por exemplo, o benefício seria para o pai. Né? Imagina, algum benefício criado para esse tipo de situação. Para o pai que precisa sair do emprego para cuidar do filho por essa condição. Ou da mãe que precisa sair do emprego para cuidar do filho por essa situação, entende? E não seria nada demais, porque assim como você disse, só quem está na situação é que sabe. E assim, né? Esse benefício seria devido para uma pessoa que estava trabalhando e deixou de trabalhar. Então ela é segurada do INSS, entendeu? Sim. Entende? Não é para aquela pessoa que não tinha um emprego, que não estava trabalhando, entendeu? Isso. Vamos aqui uma última pergunta, então. A gente está no mês da mulher, né? Sim. E aí são tantas coisas para falar referente, né, ao autista, os benefícios. E eu queria só que você pudesse falar sobre os benefícios das mulheres, né? Hoje a gente está vivendo uma situação muito triste, né? Com as mulheres, né? Enfim, uma série de violências aí inacreditáveis o que está acontecendo, né? Sim. Mas quais os tipos de violência doméstica as mulheres costumam sofrer e quais são os direitos delas? Sim, interessante. A gente teve essa semana uma situação, essa semana ou semana passada, que veio à mídia aquela questão da policial militar que foi assassinada pelo marido, que acho que, se eu não me engano, era coronel da PM, alguma coisa nesse sentido. E eu até vim na estrada, vindo pra cá, eu vim pensando nisso, né? Que, olha só que interessante, quando você fala em violência doméstica, as pessoas elas já imaginam uma família pobre, uma família humilde, uma mulher extremamente submissa, uma mulher fraca. E nesse caso, a gente vê uma mulher forte, que era policial militar, então passou num concurso público, passou num exame físico, uma mulher que conhecia os seus direitos, porque para se tornar policial militar ela conhecia principalmente o direito penal, então ela sabia o que era um feminicídio, o que era uma Lei Maria da Penha. Talvez ela já tenha até atendido alguma ocorrência dessa como policial militar. E ela estava sendo vítima de uma violência doméstica. Porque você pega ali nas mensagens que vazaram, né? Trocadas entre eles, e você via que ela era vítima, que ele era um abusador dela. E ela não teve nenhuma reação. Nenhuma reação de, por exemplo, fazer uma denúncia, talvez por conta dessa questão de patente, ela ser soldado, ele coronel, não sei a razão, mas isso mostra que a questão da violência doméstica não ocorre só com as pessoas mais vulneráveis. Exatamente. Ela ocorre na classe baixa, na classe média e na classe alta. E que aquela mulher da classe baixa que tem às vezes vergonha ou medo de denunciar, a que está na classe média também tem, a que está na classe alta também tem, né? Porque ela, como policial, ela teria toda a facilidade do mundo de ir até uma delegacia e falar: eu sou policial militar, ó, tá aqui as mensagens, eu tô com medo, né? Eu quero uma proteção, eu quero uma restrição, tá bom? Eu quero uma ordem de restrição, eu quero que ele não se aproxime de mim a tantos metros. Ela poderia ter feito isso, ela teria muita facilidade de fazer isso. Sim. E ela não fez, até que chegou ao ápice da violência doméstica, que é o feminicídio, né? Então, eu acho que o principal para se falar sobre isso é o que a mulher pode fazer se ela se tornar vítima disso, né? Antes que aconteça algo como o que aconteceu com ela, o primeiro passo é ir a uma delegacia, né? Fazer um boletim de ocorrência, e ela pode pedir para o próprio delegado ali essa medida protetiva, né? E o delegado tem um prazo de 48 horas para encaminhar isso para o juiz. Ela não precisa nem ter esse trabalho todo de...
Porque às vezes a mulher olha e fala, eu vou ter muito trabalho, vou ter que procurar um advogado. Nesse caso, não. Ela pode fazer através de um advogado também. Mas isso vai criar uma barreira para ela, porque o advogado vai cobrar. Sim. Então, se ela for a uma delegacia especializada da mulher, ou uma delegacia de polícia comum, explicar a situação, que ela está sendo vítima de violência doméstica, etc e tal, o delegado tem, por lei, a obrigação de encaminhar isso em até 48 horas para o juiz. E o juiz tem um prazo de até 48 horas para colocar uma medida restritiva. Né, que pode proteger ela, porque a partir daquele momento, qualquer violação a essa medida protetiva por parte lá do agressor, ela liga no 190 e fala, olha, eu tenho uma medida protetiva, ele não pode se aproximar de mim a menos de 500 metros, e ele está na porta da minha empresa. A polícia vai até ali e vai conduzir ele para a delegacia, falou, você está descumprindo uma ordem judicial. Sim. Entende? Assim, isso não vai impedir, porque muitos casos de medida protetiva acabaram vindo ao feminicídio também. Sim. Entende? Mas você tem uma força maior. Sim. Você entende? Você tem uma força maior. E muitos casos talvez já foram evitados por conta disso. Sim. A gente não sabe o que seria se não houvesse isso. Mas talvez muitos agressores deixaram de cometer um crime por conta da medida restritiva. Acabaram desistindo, entende? Sim. Então, assim, o principal direito da mulher, né, falando em violência doméstica, é essa medida protetiva. Sim. É você conseguir, através de uma delegacia de polícia, uma delegacia especializada ali de violência contra a mulher, você conseguir fazer com que o juiz determine que aquele agressor não pode se aproximar de você até tantos metros. E a partir daquele momento, com aquela decisão na mão, você consegue ligar no 190 e falar que ele está descumprindo aquela regra. E se isso acontecer 1, 2, 3 vezes, ele pode ser detido e preso porque ele está descumprindo uma ordem judicial, entende? Sim. Então isso acaba ajudando a inibir um pouco. Sim. Então, isso é um direito importante e fica alerta aquela questão de, independente da classe social, você vê que as mulheres ainda têm, né, esse medo do julgamento, ou medo que a pessoa se torne mais agressiva, ou a esperança de que a pessoa vai melhorar, né, até chegar ao que aconteceu, por exemplo, com aquela policial militar. E a gente torce para que isso acabe, né? Não é nem diminuir, acabe. Sim, né? Porque mesmo com com tantos bloqueios, com tanto que isso é falado hoje na mídia, coisa que não era feita antigamente, né? Esse assunto não era pauta. Sim. E hoje e ainda assim você vê um crime tão bárbaro como aquele. Sim. Né? Uma coisa assim, um coronel da polícia, ou seja, ele conhece, né? A gente diz que não existe crime perfeito, mas assim, a pessoa chega a uma loucura tão grande que ela imagina que ela vai matar, que ele vai matar a companheira com um tiro na cabeça e vai simular que ela se matou. Assim, vai conseguir, né? Entende? E assim, acaba com a vida dele. Sim. Acaba com a vida da família dela. Mexe com muita gente, né? Mexeu com a gente, né? Essa história mexeu fica com abalado. a gente, né? Exatamente. Maria Eugênia, nós teríamos acho que umas 3 horas ainda para poder falar, né? Então acho que a gente precisa marcar um outro momento, né? Para poder tirar tantas assim, né? dúvidas. É bom assim, né? É bom assim, quando fica um gostinho de quero mais. Exatamente, porque a informação é tudo para nós, né? E essa questão dos direitos, né? Se a gente não tiver bem informado, você deixou bem claro aqui, a gente pode ser bastante prejudicado, né? Mais do que já somos no dia a dia, com algumas coisas, com algumas injustiças, né? Como você bem disse. Então, quero te agradecer ao carinho que você tem com o nosso espaço, desde quando nós tivemos lá o primeiro contato, que eu ainda fiquei estudando como falar com você, né? E aí depois você recebeu a gente com muito carinho e sempre nos ajudando, está sempre em parceria, trocando informações. Então, muito obrigado mesmo por sua participação. Eu tenho certeza que você conseguiu me ajudar, porque aqui eu também fui aprendendo muita coisa e ajudar também quem está assistindo, quem está participando. Legal. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a participação, foi muito bom. Já estou aguardando aí o próximo convite para a gente, né, fazer as outras 150 perguntas aí que a gente poderia fazer. E quero deixar um abraço aí para todos os telespectadores, todo mundo que está assistindo, em especial o pessoal do escritório, né, minha esposa, Fernanda, e o Neto, que estão acompanhando lá. Me segue lá no Instagram, @mariojan.junior. Como meu nome é diferente, só procurar por mariojan.junior. Tá até aparecendo na tela aqui, ó. mariojan.junior lá no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. É só me procurar lá, me segue lá nas redes sociais que a gente posta bastante conteúdo. E assim, eu procuro criar conteúdo de forma leve e simples,
né? Sim. Eu costumo pensar assim, se eu falar e o meu avô, que tem 85 anos, mora lá na Bahia, né? Isso é verdade. E ele entender, qualquer pessoa entende. Exatamente, né? eu acho Então... fantástico. Os videozinhos já te falei que eu quero aprender, legal, né? legal. Porque essa forma divertida, né? Sim. Deixa as coisas mais claras realmente, Sim, né? sim. Não precisa ser chato. Não precisa O ser direito chato. não precisa ser chato. E na maioria das vezes É, né? Se assiste um julgamento do STF, é horrível. exatamente. É muito chato. E a pessoa desiste de entender o direito que ela tem. E aí colocar situações do dia a dia, aquilo que a gente pode fazer, Sim. quais são os nossos direitos, né? De Sim. uma forma mais leve. Eu acho fantástico. Então sigam mesmo, gente, a página. Nos acompanhem também nas nossas páginas, nas redes sociais. Se inscreve, não esquece de se inscrever para poder acompanhar todos os assuntos que a gente traz aqui, para informar, porque vocês viram, né, como Maria Eugênia disse, a informação é o melhor caminho, então a gente está aqui também para ajudar nesse sentido. Muito obrigada, até a próxima, nos vemos em breve. Até a próxima.